Muito bem. Pessoal, muito boa noite então. E agora, já com a gravação iniciada, eu entrego aqui a palavra, a direção dessa ministração ao meu amigo Bergman. Johannes, por favor, queremos te ouvir. Queridos, uma boa noite para todos. Sim, e já que acabamos de falar que existem assuntos difíceis e o desafio do estudo do grego é um desafio importante, que com a ajuda de Deus pode ser resolvido, gostaria de começar também nos colocando nas mãos de Deus e na dependência da ajuda de Deus. Ele faz parte do nosso encontro hoje à noite. E então pedimos, querido Pai Celestial, o Senhor está aqui, o Senhor nos vê tentando estudar essa língua que o Senhor escolheu, porque entendeu que é a mais apropriada, a melhor para se manifestar por escrito, para se revelar. Essa língua que é tão profunda. E o senhor sabia que nós não nascemos sabendo, falando essa língua, que precisaríamos estudá-la. O senhor sabia que isso exigiria um esforço considerável, mas mesmo assim o senhor entendeu que iria se comunicar conosco nessa palavra escrita em grego e então o senhor não teria feito isso se não estivesse disposto também a nos assistir, a nos É, auxiliar. Eu gostaria de pedir, sim, que essas faculdades mentais que o Senhor nos deu, essa inteligência que o Senhor nos deu, com a qual o Senhor nos criou, o Senhor a habilite para a mim, para explicar de uma maneira clara, me dá as palavras certas e dá aos meus irmãos também a compreensão daquilo que queremos estudar. E que aquilo que estudarmos hoje possa servir para ver a riqueza na sua palavra, no original, e que possamos ficar maravilhados vendo quanta coisa está lá, escondida quase na sua palavra, para enriquecer as nossas vidas. Nos abençoa através da ação do Espírito Santo em cada um de nós também, nos conduzindo a toda a verdade, nos ensinando todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, por poder encarar esse estudo com a sua ajuda e dependendo da sua bênção. Amém. 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 Queridos, para essa lição de hoje, eh, foi pedida a lição 5 e eu gostaria de começar, não na primeira página da lição. Quando pensei no nosso encontro de hoje, eu pensei, talvez começando em outro lugar possa ser mais útil para o início. E aí, então, eu queria eh, compartilhar uma tela aqui e chamá-los a abrir a página da gramática na lição 62, 62. Essa imagem, ela está sendo compartilhada, está tudo certo com a técnica, Sim, tá? podemos vê-la com clareza e nitidez, pelo menos no meu computador está bem nítida. Sim. Então, esse é um print da página como está no livro. E talvez nos ajude a entrar no assunto. Existe uma palavra grega chamada logos, e vou ver se eu consigo. Eu não vejo a- onde onde está acontecendo o compartilhar da tela. Talvez seja esse Está sendo compartilhada essa tela? Sim, sim, nós Tá. conseguimos vê-la. E E vemos o cursor também, o meu cursor também. também está Ótimo. aparecendo. Tá. Então, nós temos aqui uma palavra grega logos. Logos significa palavra. Logos já aparece no Evangelho de João, lá no início. No princípio era o Logos, e o Logos era Deus, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Então, Logos, traduzido
palavra, é um termo grego. E vocês observam nessa tabela que essa palavra logos tem algumas alterações nas suas terminações. Logos está aqui no início, traduzido a palavra. Depois, nessa segunda linha, logo, eu estou deixando fora o artigo que está do lado esquerdo, só prestando atenção no momento na palavra. Logo, e é traduzido aqui da palavra, tem esse logo, e é o ômega, termina em ômega com iota subscrito. Esse iota subscrito é pequenininho, aparece ali, espero que consigam vê-lo. No livro também está. E aqui tem três traduções. Quando logo aparece escrito dessa maneira, pode ser traduzido para a palavra, pode ser traduzido na palavra, pode ser traduzido com a palavra. E quando logos aparece com a terminação logon, também recebe a tradução a palavra. Finalmente, existe também logé. Por que essas terminações diferentes para uma mesma palavra? Se vocês observam na tradução, vocês já veem que as traduções são diferentes dependendo da terminação dessa palavra. No português, a gente está usando preposições que não estão aqui no grego. Aqui no grego é apenas essa palavra. Não tem nenhuma preposição na frente, mas em português temos da palavra, que é de a palavra, naquela terceira linha aqui, para a palavra, ou na palavra, seria em a palavra, ou depois também com a palavra. E todas essas traduções para as quais em português estamos usando uma preposição, o grego não coloca uma preposição na frente, o grego simplesmente altera a terminação da palavra. E aí, então, a gente diz que essa palavra, logos, é declinada em diversos casos. Aqui, esse primeiro caso é o caso nominativo. Vocês têm esses nomes dos casos aparecem mais na frente na lição, já vamos voltar para essa parte. Esse primeiro logos está no caso chamado nominativo. Essa segunda linha, o logo, logos aparece aqui no caso genitivo ou também genitivo ablativo, os dois têm a mesma tradução. Quando logos está terminando com ômega iota subscrito, então dizemos que está no caso dativo, que pode expressar interesse pessoal para a palavra, pode expressar um local, dativo locativo, na palavra, pode expressar um dativo instrumental com a palavra. E aqui no caso na linha seguinte, logon, essa maneira de escrever logos é a maneira usada no caso acusativo, que é quando palavra é usada como objeto direto de um verbo. Logué é o caso chamado vocativo, que não usa artigo na frente. Então, no grego tem essa característica. Isso existe em alguns outros idiomas, línguas indo-germânicas também, mas não temos isso em português. Por isso, em português, quando queremos reproduzir o significado de uma palavra, a gente recorre ao auxílio das preposições. E, Edilson, foi a sua pergunta em Mateus 9:17. Ali aparecia uma palavra ascus. Eu só mostrei para vocês essa coluna do singular. Logos no singular. No plural, logos tem uma forma diferente. É logoi. Sim? E
Então, também, quando é o sujeito, quando está no caso nominativo, é logoi. Quando está no caso genitivo plural, é logon. Quando está no dativo plural, é logois. Esse iota que aqui estava subscrito, agora aparece explícito aqui, terminando em ois. O acusativo agora termina em logus e o vocativo em logoi. E na sua pergunta, em Mateus 9:17, aparece primeiro ascus, com esta terminação aqui, da penúltima linha, o cursor está mostrando, espero que vejam, sim, logus. E no mesmo versículo, pouco mais tarde, aparece hoi ascoi, e temos esta terminação aqui, o artigo hoi e ascoi. Então, a palavra usada, ascos, é a mesma, só que as suas terminações diferentes indicam que sua função nessa oração é diferente. Quando é esse hoi ascoi, então significa que está no caso nominativo e é o sujeito da afirmação que estava ali. E quando anteriormente diz ali, Ude balusin oinon neon eis ascus palaios, ali está no caso acusativo plural com a preposição eis na frente. Não se assustem ainda, não pensem nas preposições, isso vai vir mais tarde. É um assunto muito interessante, mas hoje só nos interessa essa questão estranha que é as terminações alteradas para indicar a função que uma palavra tem numa oração grega. Talvez até aqui, alguma pergunta, alguém que queira fazer alguma pergunta relacionada com isso, fique à vontade, por favor. Edilson, Então, eu não deixa respondi eu. ainda definitivamente a sua pergunta, mas Ah, estamos sim. indo nessa direção. É Mas isso que eu, perguntar, isso que eu Edilson. queria saber, se você ia alongar a resposta Ainda no, vamos, sen- sim. no sentido de qual é a aplicação do acusativo plural para o nominativo plural. Vai vir isso, vamos chegar a isso. Ok. Obrigado, Edilson. Sim. Mais alguém ficou assustado, ficou alterado com essa maneira do grego de terminar, de ter essa flexibilidade para terminar uma palavra? É, eu quero apenas aproveitar e fazer um comentário. Sim, E é o seguinte: em português, a função da palavra na frase, ela muitas vezes depende da posição da palavra na frase, né? Se eu digo o cachorro mordeu o homem, nessa ordem aí, o cachorro é quem abocanhou o homem e deu-lhe uma dentada, né? Mas se eu inverter, o homem mordeu o cachorro, então a mordida muda de destinatário, né? Mas em grego, a, não haveria nenhuma possibilidade de confusão numa frase como essa, porque homem viria na forma do nominativo, aliás, perdão, o cachorro viria na forma do nominativo, porque ele que é o autor da mordida, e o homem viria ou como acusativo ou como dativo, eu não sei como se rege esse verbo em grego, que é quem levou a mordida. Então, em grego, você poderia dizer a frase em qualquer ordem, porque pela terminação já saberíamos quem é o autor da dentada e quem é a vítima da dentada. uma questão pode ser a ordem, outra questão é o artigo. Na É, sua frase em português, Horácio, você colocou o artigo tanto na frente do cachorro é, quanto na frente do homem, né? para O confundir. cachorro mordeu o homem. É, É, em grego, para mostrar mais claramente eh, quem é o sujeito, às vezes usa o sujeito com o artigo e depois omite o artigo na outra parte. Mas tem uma explicação mais ampla para isso também.
Vitor, primeiro, você tinha pedido a palavra, Davi logo depois também, sim? Se eu interpreto bem essa mão ali. Sim, sim, Johannes. Eu fiquei numa dúvida. Talvez você vai abordar isso mais na frente. Que, por exemplo, cada um dos casos aí tem uma aplicação, né? O Sim, nominativo, então, normalmente nesse sentido de ser um sujeito, o genitivo de ser um objeto indireto, né? Numa função sintática, né? sim, Na frase. Mas eu lembro nas lições anteriores, a gente viu algumas palavras, por exemplo, o aná, o apó, que ele tem meio um sentido de preposição, né? Desde, né? Ou de a, né? Por meio de. Quando você usa esse tipo de construção, né? De a, vamos supor, por meio da palavra, de a logos, sim, tem que usar o gênero, o caso, desculpa, o caso dativo, por exemplo, nesse caso concreto aí. sim, sim. É, é, essa era a dúvida, se os casos eles precisam concordar com essas conjunções aí, o apó, o diá e outros. Sim. Quando a gente estudar essas preposições, essas palavrinhas que você mencionou são todo preposições, como você também falou, e essas preposições têm os seus usos particulares também. Algumas preposições são usadas só com um caso, outras preposições são usadas com dois casos diferentes, outras preposições até podem ser usadas com três casos diferentes, e aí então o significado da preposição vai depender do caso com o qual ela está sendo usada. Sim, isso aparecerá na lição sobre as preposições. Eu estou abrindo aqui na lição número 8. E se vocês olham, página 92 e 93, só para dar uma ideia rápida, não é nosso tema hoje, mas só para confirmar o que você acabou de dizer, Vitor. Página 92 e 93. Ali tem o vocabulário das preposições. E se vocês veem, por exemplo, a primeira, Ana, é usada com o caso acusativo. E tem esses significados e pode ser usada também como prefixo, significando então essas outras coisas que diz ali. A preposição anti é usada com o caso genitivo. A preposição dia, você mencionou dia, dia é usada com o caso genitivo e com o caso também acusativo. E existe uma expressão particular, diato, seguida de um infinitivo, que tem um uso particular também. A preposição eis só é usada com o caso acusativo, e assim por diante. Então, os substantivos no grego não precisam de uma preposição para expressar a sua função sintática, mas a preposição pode ajudar a esclarecer melhor a função sintática, caso puder haver alguma dúvida. Sim? Ahn, então, no estudo das preposições, vai ser importante ver isso. Cada preposição, com que caso ela está sendo usada, então ver, se ela é usada com aquele caso, então significará tal coisa, e não necessariamente aquilo que significa quando está sendo usada com outro caso. Sim? Ah, ok. E, Davi, você tinha perguntado também, ou não perguntado, só levantado a mão. Sim, eu levantei a mão, professor, porque nesse exemplo do Mateus 9:17 me chamou um pouco a atenção que tanto a palavra vinho, oinon, Sim, e as cus, ambos estão no acusativo, né? sim, sim. Então, ambos, assim, eu aprendi a associar com objeto direto nesse caso, É isso mesmo. mas o em odres me lembra mais o dativo ali, no,
Eu imaginei que poderia tá escrito no dativo locativo, ou alguma coisa nesse sentido. Sim. Agora, aqui a preposição eis, que está na frente de ascus, sim, aquele Aham, acusativo plural, o significado de eis é para dentro de, sim? Então, se a gente imagina os odres, imagina o objeto, imagina esse saco de couro, eis está dizendo que é jogado para dentro de, sim? uhum, E um dativo poderia ser usado também com essa conotação de dativo locativo. Talvez o dativo seria usado se a gente quisesse dizer não se armazena vinho novo em odres velhos. Sim? Eh, Quando queremos especificar o lugar em que está. Só que com esse eis, acus, a gente está dando a ideia do movimento, de jogar para dentro de. Talvez ajude certo. um pouquinho. Acho que sim. Sim. Ok. Muito obrigado. Saulo, vejo a sua mão também. Boa noite. Boa noite, Saulo aqui. Posso falar, sim? Sim, por favor. É, bom, eu estava pensando aqui, professor, o seguinte, que a gente tem alguns casos de português também, assim, que para entender, né, o que é artigo, eu creio que isso ajuda para entender que o que é objeto direto, o que é indireto, e aí relacionando também ao, ao acusativo e o dativo, né, o direto e indireto nessa Sim, ordem. Então, sim, quando, por exemplo, o Horácio deu o exemplo aí, né? O homem, o cachorro mordeu o homem. Tá claro quem fez o quê, né? A quem, né? sim. Então, esse a quem, a que, geralmente é objeto indireto, e em português isso nos ajuda a identificar o objeto indireto, que seria, no caso das declinações, o dativo, né? Sim. E o acusativo. Agora é interessante o seguinte, que em português, muitas vezes, dependendo do texto, né, do estilo, textos mais clássicos ou literários, muitas vezes a gente vê em ordem invertida, mas a preposição acompanha no caso, o dativo, né? Então, quando vem primeiro? Então, diz, por exemplo, se diz na ordem direta, o homem deu presente à criança. E muitas vezes pode inverter para questão de ênfase, de reforço da ideia, né? A criança deu de presente o homem, né? Deu o homem de presente. Então, às vezes, em alguns casos, se invertem. Não são muitos e essa não é a ordem natural. Mas eu fico pensando que isso me ajuda a entender essa questão da declinação, né, em outras línguas, no grego, quero dizer, né? Sim, aí eu queria fazer uma pergunta também. Quando o senhor diz de ex, que pode dizer para dentro, esse ex pode significar também através Para isso usaríamos a preposição dia. de a. Ah, tá. É, tem, Obrigado. na lição das preposições, tem na página 94, ali tem uma tentativa de Hum, indicar alguns significados espaciais das preposições. uhum, Então, por exemplo, lá para cima, tem uma seta para cima, aná. Olha, Aná significa para cima, interessante. dependendo do caso com que ela é usada. Pode, dependendo, em outro caso, pode ter outro significado, mas isso ajuda a ter uma ideia básica do significado das preposições. não, Catá tem a seta para baixo, sim? Ah, e, e é muito interessante ver quando essas preposições são também usadas como prefixos de verbos, mas não posso entrar nisso agora. Vejam, essa bola indica o foco em que estamos olhando,
E do lado esquerdo entra na bola a preposição eis. Uhum. Sim, tem essa seta que vem do lado esquerdo e entra. Dentro temos a preposição en, dentro da bola. E Aham. dia, eu não sabia como no computador representar uma seta que atravessa. A ideia foi essa mais ou menos, dia tem essa seta inclinada, que no início ainda está escrita de maneira clara, depois é um pontilhado, e depois que atravessou, aparece a seta normal de novo, tentando indicar essa ideia de atravessar, através de. E assim tem também outras preposições aqui, numa tentativa de mostrar pelo menos um dos seus significados para visualizar eles. Não é o único significado que elas têm, mas é um dos possíveis, sim? Vai ajudar a dar uma olhada nessa representação gráfica das preposições. E aí, então, o que vimos, esse vinho novo é jogado eis para dentro de os odres velhos, e se quisermos dizer que ele é armazenado em, ali usaríamos também a preposição em grega, sim? Sim. E se estouram os odres velhos com o vinho novo, esse vinho foi foi através dos odres. Não tem texto bíblico falando isso, não. É só tentando ilustrar um pouquinho, tá? Brincando um pouco. Grego a la estilo Walt Disney. Então, ok, sim. Eu tinha visto mais uma mão. Não, não, eram essas. Tudo bem? Tudo Tá. bem. Voltemos à lição 5. E agora convido os irmãos a abrir na página 60, no ponto 5.4, os casos. Eu vou tirar isso da tela, aí não nos distrai. Os casos. E diz aí, enquanto todos acharam página 60, sim? Enquanto o português usa preposições para mostrar a relação entre os diferentes elementos de uma frase, o grego usa as terminações flexionadas nos casos para fazê-lo. É dessa maneira que um substantivo ou outras formas nominais expressam a sua função sintática, ou seja, se são sujeito, objeto direto, objeto indireto ou outras coisas. Esse relacionamento gramatical pode ser ilustrado da maneira simplificada num exemplo a seguir em português. Usemos como exemplo essa frase em português: o Filho de Deus dá aos crentes a vida eterna. Oh, graça! E aí, vamos por partes. Página 61. Primeiro, quando a terminação de um substantivo indica que está no caso nominativo, e estou seguindo agora nessa sequência, 1, 2, 3, 4, 5, estou seguindo a sequência daquela tabela que vimos antes, sim? Nas linhas que estavam ali. Primeiro caso é o caso nominativo. Quando um substantivo indica pela sua terminação que está no caso nominativo, ele cumpre a função de sujeito da frase. Responde assim a pergunta quem é que? Ou o que é que? E aí vem, então, o verbo e o restante da frase. No nosso exemplo, o filho, aquela primeira parte, o filho. Vamos para a segunda parte. Quando a terminação de um substantivo indica que ele está no caso genitivo, que foi a segunda linha, ele cumpre a função de descrever ou especificar o substantivo ou pronome que está modificando. Está respondendo à pergunta de que natureza, ou de que qualidade, de que tipo é, ou de quem é. Também pode dar a ideia de origem, de procedência, ou até de separação, de onde é, sendo então chamado de genitivo ablativo. E se vocês rapidamente voltam para a página 62,
aqui nessa tabela dizia, na primeira linha, só nominativo, abreviado. Na segunda linha dizia genitivo e também genitivo ablativo. Então, especifica. Estamos falando do filho, mas queremos especificar qual filho? O filho de quem? Então, colocamos o filho de Deus. E esse de Deus está, então, no caso genitivo, vai terminar com essa terminação de genitivo e vai especificar, dar uma informação que diferencia esse filho de outros, sim? É o filho de Deus. Isso sobre a função do genitivo, a função principal. Estamos aqui só olhando para funções principais. Depois, os irmãos vão ver na lição que segue, ali tem mais informações sobre a sintaxe dos casos, e na página 73 tem mais explicações sobre esse genitivo. E se abrem rapidamente, logo vamos voltar para a nossa página anterior, página 73, o genitivo pode ser um genitivo descritivo, pode ser um genitivo de posse, pode ser um genitivo que indica relacionamento parentesco, pode ser um genitivo partitivo, pode ser genitivo de autoria, pode ser genitivo subjetivo, genitivo objetivo, genitivo ablativo ou genitivo de comparação ou também genitivo absoluto. Aí os irmãos sabem, não se assustem ainda, não olhem para os detalhes dessa lição, isso virá na próxima aula. Mas aí os irmãos já veem que genitivo, um substantivo ou um pronome terminado na terminação do caso genitivo pode ter diversas conotações. E aí é importante analisar o que temos aqui. Alguns dizem, o genitivo é o caso que se traduz com a preposição de em português. Isso está certo na maioria das vezes, mas não sempre, sim? Então, alguém disse uma vez, saber pouco de grego é mais perigoso do que não saber nada. Então, essa gramática, diferente da minha gramática anterior, de 20 anos atrás, procura trazer essas informações adicionais sobre diversos usos, tanto de tempos gramaticais quanto de casos, etc. Voltamos então para a nossa página 61, no nosso exemplo em português. O Filho de Deus. Esse de Deus, então, descreve ou especifica quem é esse filho de quem estamos falando. Número 3. Quando, pela terminação, um substantivo indica que está no caso dativo, ele tem a função de objeto indireto. Está respondendo à pergunta a quem ou para quem. Também pode se referir à posição ou local, onde. Seria, então, esse dativo locativo. Ou ainda ao meio ou um instrumento, com que ou com quem. Seria, então, um dativo instrumental. E o dativo tem também vários usos, como em lições posteriores será explicado. Mas essa aqui é uma explicação inicial, básica. Então, o Filho de Deus dá para quem? Aos crentes. Eles são os destinatários, são o objeto direto do que o Filho de Deus dá. Indo para o seguinte elemento, dá aos filhos a vida eterna. Quando a terminação indica que um substantivo aparece no caso acusativo, ele funciona como objeto direto de um verbo e responde à pergunta: que coisa sofre a ação do verbo? Ou, Ô, que é professor, dirigida? professor, Sim, no dativo, eu não sei se eu entendi mal, mas o senhor falou objeto direto, não era indireto? indireto. Desculpem, talvez eu falei errado. Peço que corrijam isso. Dativo é objeto indireto. Sim? Pensem, dativo tem o i, sim? E objeto indireto tem o i também. São esses detalhezinhos que ajudam a memorizar algumas coisas. Em alemão temos uma expressão, ponte de burro.
são pontes que os burros usam para atravessar áreas difíceis. E são esses pequenos detalhes que eu acho úteis, úteis para lembrar alguns detalhes. A gente vai entrar em outras pontes de burro também. Sim, isso é simplesmente costume alemão, mas vai nos ajudar. Agradeço o seu esclarecimento, irmão. Tá? Vamos lá. E estamos então no número 4, objeto indireto. O que é que o Filho dá? Ele dá vida eterna. E, em quinto lugar, um substantivo, no caso vocativo, está invocando ou interpelando alguém, ou quando acompanhado pela partícula o, em português, o, está exclamando algo importante de maneira emotiva. O Filho de Deus dá aos crentes a vida eterna. Oh, graça! Na verdade, eu preferiria usar em português uma frase com uma ordem um pouco diferente. O Filho de Deus dá a vida eterna aos crentes. Só que aí alteraríamos a sequência das linhas da tabela, e por isso me vi obrigado a fazê-lo dessa maneira. Mas espero que isso não cause confusão. Mas, chegando até aqui, irmãos, por favor, tendo alguma dúvida, perguntem. Perguntem, fiquem à vontade. Isso foi uma tentativa simplificada de mostrar o uso de casos, num exemplo em português, não no grego ainda. Ok? Se os irmãos concordam, então podemos. Aí eu vou alterar a ordem de novo na lição e vamos começar desde o início, tá? Porque a lição é também sobre artigos e substantivos. E vamos ver como esse artigo acompanha o que estamos vendo sobre os casos. Na página 59, então, a primeira página da lição 5. Em grego, artigos, substantivos, adjetivos e outras formas nominais flexionam suas terminações apresentando 5 formas diferentes, que são os chamados casos: o nominativo, o genitivo, o dativo, o acusativo e o vocativo. Esses casos, com suas diferentes terminações, mostram de que maneira os substantivos se relacionam com as outras palavras numa frase. Esse fenômeno será explicado nessa lição. O artigo. Em grego, só existem artigos definidos. Nem que no português temos o artigo definido e temos também o artigo indefinido. Esse não existe no grego. Em grego, só existem artigos definidos. E são eles: o ho, esse ômicron com aspiração áspera, sim. Ho é o artigo masculino. He é o eta, com aspiração áspera também, é o artigo feminino, e to, o artigo neutro, com as respectivas formas no plural, que são hoi, hai e ta. Esses artigos são flexionados de acordo com o seu número, se é singular ou plural, de acordo com seu gênero gramatical, masculino, feminino e neutro, e de acordo com o caso. E já foi mencionado uma vez essa questão do gênero gramatical no grego. No grego temos o masculino, temos o feminino e temos o neutro. Isso é gênero gramatical, não tem nada a ver com biologia, tá? Toda essa discussão de hoje em dia não tem nada a ver com isso. Gêneros gramaticais. Eu percebi, desculpa, professor, eu percebi exatamente isso, que não tem nada a ver com a questão biológica, né? Não, não. Porque no decorrer da lição a gente viu que palavras que para nós são femininas, o substantivo aqui, o artigo, aliás, é masculino, aqui no caso do grego, né? E vamos ver mais sobre isso ainda. Sim, obrigado. Então, ainda na página 59, o último parágrafo, a função principal do artigo, quando acompanha um substantivo, é tornar definido, identificar
ou individualizar o substantivo que modifica. Sempre que um artigo acompanha um substantivo, ambos serão flexionados e sempre concordam em gênero, número e caso. Essa questão de concordância existe em português também, né? Será o livro. A gente nunca... e a gente usa para o substantivo gramaticalmente masculino, livro, usa o artigo masculino, o livro. Nunca diríamos a livro. Artigo feminino para um substantivo masculino. Não faz sentido. Ou também, nunca diríamos os livro. Um artigo no plural para um substantivo no singular. Não faríamos isso. E existe essa questão de concordância. No grego também. E no grego, então, artigo e substantivo sempre concordam em gênero, número e caso. Tá? Então, temos na página 60 a flexão do artigo. Nessa tabela inicial, tem o artigo, tem agora os nomes dos casos por explícito, tem o artigo masculino no singular e plural nas primeiras duas colunas, vai vir o artigo feminino em singular e plural nas colunas 3 e 4, e finalmente o artigo neutro em singular e plural nas últimas duas colunas. Então, no nominativo, o artigo masculino singular é o, e é traduzido o. No plural é hoi, e é traduzido os. O artigo feminino, no nominativo, é he no singular, desculpem, he no singular e hai no plural, com suas respectivas traduções. He é a e hai é as. E o artigo neutro, no singular, é to, e no plural é ta. Agora, é difícil dar uma tradução única para o artigo neutro grego, porque não temos artigo neutro em português. Então, aí a gente vai ter que ver qual é o substantivo com que acompanha esse artigo, e de acordo com o gênero gramatical do substantivo, vamos então escolher a melhor tradução, para que faça sentido em português. No caso genitivo, o artigo masculino, singular, tu, do, e ton, no plural, dos. No feminino, tes, da, e no plural, ton, das. E no neutro, tu, com sua tradução do ou da, e no plural, ton, dos ou das. E observem, irmãos, que no plural é igual à forma no genitivo plural masculino, genitivo plural feminino e genitivo plural neutro. Sempre será ton, tau, ômega, ni. Isso não vai criar confusão pelo contexto. O contexto sempre vai ajudar a saber de que gênero estamos falando. Mas é uma curiosidade saber que no genitivo plural a terminação é igual para todos os gêneros. Vem o caso dativo. Lembram que tínhamos falado que o dativo tem o iota subscrito? Aqui está no artigo. To, com iota subscrito, traduzido ao, e tois, com iota explícito, traduzido aos. No feminino, te, também com esse iota subscrito. Te, traduzido a, craseado, e tais, as. E o neutro tem também to com iota subscrito e tois com o iota explícito. Indo para o acusativo, a próxima linha, ton, que é o caso do objeto direto. Ton é ho, tus é hos. No feminino, ten é ha, tas é as. E to e ta no neutro. Talvez algumas observações nessas dicas para facilitar a memorização. No dativo, singular, sempre vamos encontrar o iota subscrito, tanto no artigo quanto no substantivo depois. Então, uma característica para o caso dativo vai ser o iota subscrito. E
No caso acusativo, eh, masculino e feminino, temos no singular a letra N no final. Ton para masculino singular, ten para feminino singular. Esses pequenos detalhezinhos do iota subscrito no dativo e do N no acusativo, para mim, são boas ajudas para identificar em que caso um substantivo está no texto bíblico. E agora, se vocês voltam para aquela tabela que a gente viu inicialmente, essa que foi projetada, que está na página 62, substantivos masculinos, essa primeira tabela, e aí, novamente, vocês veem logos com suas flexões que diferem de acordo com o caso, e os artigos. Agora, olhando para as duas coisas junto, e vocês vão perceber que, com exceção do caso nominativo, nos outros casos, a terminação do artigo vai parecer igual à terminação do substantivo, no mesmo caso e número. Em genitivo, tu, logo, no dativo, to, logo, no acusativo, ton, logon, e no plural, algo parecido. Plural nominativo, hoi, logoi, genitivo plural, ton, logon, dativo plural masculino, tois, logois, acusativo plural masculino, tus, logus, e no vocativo plural não usa o artigo. Isso, então, em relação ao artigo e a sua flexão. Alguma pergunta até aqui, irmãos? Algum comentário? Fiquem à vontade. Talvez, Bergman, fosse interessante. Você já disse que no grego tem o artigo definido, não tem o artigo indefinido. Então, talvez você pudesse comentar que o artigo indefinido no grego, na verdade, ele é a ausência do artigo. Quando não tem artigo, mais ou menos seria o equivalente ao nosso indefinido, mais ou menos. Talvez você pudesse só explicar isso um pouco melhor. Sim. Seria interessante se pudéssemos projetar o texto de João 1:1. Ah, rapidinho, vou ver se consigo. Não sei quem tudo tem o Novo Testamento grego na mão, mas já vamos conseguir projetar aqui também. Se alguém conseguir achar aí o texto grego de João 1:1, qualquer um de vocês pode projetar. Só levanta a mão e projeta. Aqui já está. Vou aumentar a fonte. E uma fonte facilmente legível. Ixi, sim. Ahn, Tô ajustando um pouquinho para melhorar a visualização. O Felipe. Ah, não, mas o Bergman já achou, ele vai projetar, porque o Felipe Já, já já vem. achou. Mas o Bergman já achou, ele vai projetar. Obrigado, Felipe. Deixa, onde preciso clicar? Aqui, compartilhar e aqui. Todos conseguem ler esse texto? Sim, apareceu Não bem. ler. Todos conseguem ver esse texto depois? Ah, a gente poderia ler também, claro que sim. Por que não? Sempre é um bom exercício, irmãos.
Eu vou ler uma vez e aí na segunda rodada a gente lê juntos. En arche en ho logos, kai ho logos en proston theon, kai theos en ho logos. Aqui eu gostaria de ter uma maiúscula e aqui também quero ter uma maiúscula. Isso de maiúsculas e minúsculas, breve parênteses. Quando o texto grego foi escrito originalmente, tudo era escrito em letras maiúsculas, não havia separação entre as palavras, não havia sinais de pontuação, então era uma letra após a outra, assim como hoje aparecem os endereços numa página da internet. Depois, os editores, bom, houve, a partir do século IX, uma transição para o uso de letras minúsculas também, cursivas, e já antes, mas também, e depois também, houve essa ideia de separar as palavras, parágrafos, etc. Houve todo um processo nesse sentido que não entramos hoje aqui. Mas então, temos aqui esse texto, que vou tentar aumentar mais um pouquinho. Ok. En arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Vamos agora juntos em coro dizer a primeira linha. En arche en hologos. En Todos estão comigo? arche en En ho logos. hologos. Todos estão com seus microfones desconectados. Podem deixar assim, mas pelo menos falem para si, tá bom? E em voz alta, importante. Segunda linha. Kai hologos en proston theon. Kai Kai ho logos en hologos en proston theon. proston theon. E a última linha. Kai theos en hologos. Kai Kai theos theos en ho en logos. hologos. Então, isso é João 1:1. En arche significa no começo, no princípio. En é o verbo em mim, ser e estar, no imperfeito. Era ho logos. E aqui temos esse substantivo logos com artigo definido. Está se referindo a um logos específico. Sim, a palavra logos é uma palavra grega que existia na época também e tinha diversas conotações, diversas traduções. Nós estamos, nós estamos agora falando de um logos bem particular, por isso estamos usando o artigo definido, ho logos. E isso é uma questão. Quando o artigo aparece, é para especificar, é para identificar e ou para se referir a algo já mencionado antes e fazer essa conexão de ideia. Quando o artigo aparece, tem uma importância. No início era o verbo, e ele vai descrever esse verbo mais adiante também. Mas deixa claro que estamos falando de um verbo ou de uma palavra bem específica, bem particular. E continua falando do mesmo logos. Caiho logos, e esse logos que mencionou na linha anterior, esse logos en proston theon. Esse logos era pros junto a ton theon. Ton theon aqui está no caso, alguém diga o quê? Observando a terminação nu, tanto no artigo quanto no substantivo. Lembram? Acusativo. Muito bem, é o caso acusativo. Sim. É, Professor, Sim, professor, a maioria das traduções nesse no, né? No N, fala estava. sim. O senhor usou a palavra Era. era. É o verbo em mim, que é um verbo auxiliar, que significa ser ou estar. Qual é a melhor tradução? Como você falou, Edilson, a maioria das traduções, ou seja,
existem traduções que têm um tipo de tradução e outros. Vou rapidinho aqui, no aplicativo YouVersion, é muito simples comparar versões, é uma facilidade interessante e bem-vinda. Ahm, no- Aqui, bom, vou mencionar várias. A Nova Almeida Atualizada traduz: no princípio era o Verbo. A NVI: no princípio era a palavra. A Almeida século XXI: no princípio era o Verbo. NVT: no princípio aquele que é a palavra já existia, usa existir. Na NTLH: no começo aquele que é a palavra já existia. Na Bíblia Viva, em português, no princípio era aquele que é a palavra. Na Almeida Revista e Corrigida, no princípio era o verbo. Então, a gente percebe que as diferentes equipes de tradução entenderam ou tiveram dificuldades em saber como traduzir melhor. Lembro aqui uma discussão que vi na internet de um professor de um aluno numa universidade nos Estados Unidos discutindo com um professor que dizia que Deus não existe. Para encurtar a história, é muito interessante toda essa discussão e no final, o aluno leva o professor a dizer: sim, Deus existe. E aí o aluno retruca e diz: não, senhor, Deus não existe. Existe aquilo que tem início e fim, mas Deus não teve início nem fim. Deus não existe, Deus é. Então, pensando nisso, eu traduzi no início era o verbo, querendo indicar esse verbo en que temos no texto está no imperfeito, uma ação contínua no tempo passado. Eh, e é possível traduzir no princípio existia o verbo, mas na minha maneira de entender a teologia, esse verbo eh, sempre existiu, sempre esteve com Deus. E por isso eu acho, pessoalmente, acho mais apropriado traduzir era. E aqui chegamos a um outro assunto que tem a ver com grego e tradução do texto. Toda tradução tem um elemento de interpretação também. Cada um vai traduzir. Quando alguém tem diferentes opções, isso se reflete mais em significados de palavras, por exemplo. Mas aqui, o verbo em mim pode significar era, pode significar estava. E agora entra a minha maneira de entender Deus. Ele estava, se eu penso que o estar é algo temporalmente limitado, então eu não gosto de usar estar, prefiro usar é. E por isso, no imperfeito aqui, eu traduzi era. Os irmãos vão ver isso, e vão estar confrontados com esse desafio constantemente. Como vou traduzir algo quando diversas traduções são possíveis? E ali vai entrar a sua compreensão das Escrituras. Uh, em alguns textos, ou na maioria dos textos, não há dúvida nenhuma, e não é um problema isso. Mas há lugares em que uma decisão por parte do tradutor é necessária. Os irmãos veem isso nesse exemplo. Isso escandaliza? Horácio, fala. Eu quero trazer aqui uma contribuição que eu aprendi com o professor Gilberto Pickering, que eu talvez já ajude nesse momento. O Gilberto diz que
quando estamos traduzindo um autor, e no caso é o apóstolo João, e ele escreveu o Evangelho inteiro e outras 3 cartas, pelo menos, e o Apocalipse, que nós devemos buscar ser fiéis ao pensamento do autor. Então, em várias outras passagens do Evangelho de João, João deixa muito claro que ele cria que Jesus é Deus, era e é Deus. Isso em várias e inúmeras outras passagens. Então, seria uma deslealdade nossa, ao traduzir João, não respeitar o entendimento claramente expressado pelo João em outros textos. Então, nessa linha de raciocínio, a tradução coerente com o pensamento do autor, no caso o apóstolo, é que no princípio era o verbo, porque João vai demonstrar ao longo do Evangelho que Jesus era e é Deus. Então, eu entendo que esse é um ponto de vista importante e que nos ajuda. Isso eu aprendi Muito com o obrigado, doutor Horácio, Miguel. pela contribuição. Sim, é, é bem apropriada a observação. Valeu. Uhum. Sim, irmão Saulo. Sim, mas é importante, eu estou pensando aqui, é, como foi explicado aí, né, e o Horácio reforçou, no princípio era o verbo, mas é interessante, o verbo estava com Deus. A gente poderia até colocar um já aí, né? Já estava com Deus, né? Pois é. Não é verdade? Quer Oh, dizer, ele era, e por ele ser, ele já estava com Deus. Deus de princípio e que não teve princípio. Deus não teve princípio nem fim, né? É sim. só isso aí que eu estava pensando aqui, só raciocinando. Interessante a sua observação, Saulo. Sim, inclusive, normalmente se diz que quando num contexto tão próximo como aqui, em que temos em aqui e temos em quase logo depois também, normalmente se diz que num contexto muito próximo as mesmas palavras devem ter o mesmo significado. Rara vez, mas acontece, rara vez pula de um significado para o outro, numa linha de argumentação, etc. E eu gostei da sua interpretação, ou da sua tradução. No princípio era o verbo, deixa claro que ele era, existiu sempre, e esse verbo estava com Deus, Pai e Filho juntos. Eu não me oporia a essa tradução, acho interessante e acho teologicamente correta, sim. Sim. O irmão pediu a palavra de novo. Pode falar, Saulo. Perdão, é porque eu deixei a mão levantada. É só isso mesmo, perdão. Tá? Ótimo. Professor, então a diferença desse en primeiro para o segundo en seria o artigo o antes do verbo? Vamos por partes. Em princípio era o verbo, e o verbo era prostontheon, junto a Deus, estava junto a Deus, estava com Deus. Esse ton, esse nu, como vocês observaram, é o caso acusativo, e a preposição pros é usada com o caso acusativo com essa conotação. E agora, aquilo que Horácio colocou antes como desafio para perguntar. E agora vem, kai theos en ho logos. Kai theos en ho logos. E aqui temos theos, Deus, sem artigo, e logos com artigo, como já veio nas duas linhas anteriores. Continuamos falando do Logos, bem específico. Estamos falando do Filho de Deus Filho, o Logos. E aqui aparece Theos sem artigo. Dissemos que quando o artigo aparece é para especificar, para identificar, e a ausência de artigo pode ser entendida quase como um artigo indefinido ou
a ausência do artigo dá uma ideia da essência do que se fala. E as testemunhas de Jeová querem dizer aqui, já que não tem artigo definido, precisamos traduzir com artigo indefinido, e eles, na sua tradução da Bíblia, têm aqui, e o Logos era um Deus. Sim? Artigo indefinido. Só que, e aqui voltamos àquilo que Horácio falou pouco antes. No Evangelho de João, Jesus era apenas um Deus entre diversos outros? Não faz sentido. Eu e o Pai somos um. É claro que Jesus era Deus. E quando, então, aqui temos Theos sem artigo definido, é porque a sua essência está sendo descrita aqui. E o Logos era de natureza divina, talvez poderíamos dizer assim. Ou era Deus, ponto. Sim? Era Deus. Não, não precisamos acrescentar um artigo para dizer que Jesus era Deus. Inclusive, uma questão de ordem das palavras, algo que foi insinuado hoje já em algum momento. Aqui, Theos está no caso nominativo. Ho Logos também está no caso nominativo. O verbo é um verbo de ligação. Qual é o sujeito? Então, em geral, se diz, quando temos esta situação aqui de dois substantivos unidos por um verbo de ligação, o sujeito é aquele que tem o artigo definido. Então, nessa frase, o sujeito é ho logos. O sujeito não é theos. O sujeito aqui é ho logos. Mas então, por que reordenaram dessa maneira? E isso é algo que observamos no grego e muitas vezes se perde numa tradução. Quando no grego alguém quer, o escritor quer destacar algo, quer enfatizar algo, ele traz isso que ele quer enfatizar para frente. É uma questão de ordem. Então, aqui, o fato de theos, como predicado nominal, aparecer na frente, é para enfatizar que esse Logos era Deus, sim? E com isso, estamos de novo indo contra a tradução da Torre do Vigia. Não era um Deus apenas, não. Esse Logos era Deus. E a posição, a ordem das palavras deseja enfatizar isso. Victor, fala, querido. Johannes, eu queria só perguntar desse ton theon do acusativo aí. Sim, Esse ton tem, se for assim, traduzir interlinear mesmo a rigor, isso é um artigo aí, né? sim. Então, pros ton theon seria junto a o Deus, por assim dizer, né? Com o Deus. E eu já vi que às vezes essa construção aparece de ter um artigo definido para Deus, né? O Deus, né? Enfim, o Cristo, como se os autores do Novo Testamento aí colocassem com uma clareza, assim, né? Estamos definindo aqui de que Deus estamos falando, de que Cristo estamos falando. É um assunto muito particular no grego bíblico, o uso do artigo junto a nomes próprios. Sim? Eh, eh, Muitas vezes, o Jesus, vai aparecer o Jesus, com artigo definido. Eh, e é uma particularidade de usar diversos nomes, não todos, de usar nomes com artigo quando, numa tradução, esse artigo pode ser omitido, porque o grego pensa, sente de uma maneira e o brasileiro, em português, sente, pensa de outra maneira, sem que haja nenhuma discrepância entre
o Jesus, o Jesus no grego, e o Jesus em português. Até a gente tem isso em português também. Por exemplo, quando falamos de nomes de cidade, Rio de Janeiro, eu vou para Rio. Não, eu vou para o Rio, não se diz? Temos esse costume para, quando é a cidade de Rio de Janeiro, colocamos o artigo definido. Outra, Curitiba, onde a gente mora perto. Eu vou para a Curitiba ou eu vou para Curitiba. A mesma situação, é o nome de cidade, mas em relação a Curitiba não se usa o artigo definido. Sim? Então, existe essa, não sei se chamar isso de flexibilidade ou eh, questão de costumes. Eu viajo para a Argentina ou para a Argentina? Meu filho foi para o Peru. Depois ele vai voltar para o Brasil. Mas se ele vai para a Europa, não usa artigo. Então, com nomes próprios, existe essa variedade de usos possíveis. Sim, Eu queria só acrescentar uma observação, voltando um tantinho de nada às diferentes traduções do N. É porque em português nós temos os verbos diferentes, ser e estar, mas nem todos os idiomas têm esses dois verbos. Em inglês, por exemplo, esses dois verbos são um único verbo, que é o verbo to be, e que, às vezes, o mesmo verbo to be em português traduzimos como ser e, às vezes, como estar. Então, em grego, o verbo ser, ele inclui o nosso uso do verbo estar, sim, como no caso do inglês. Então, por isso que o mesmo verbo aqui, and, pode ser traduzido como era, na primeira parte da frase, e traduzido como estava com Deus na segunda, porque em línguas como o inglês e o grego, acho que o hebraico também, não tenho certeza, mas acho que sim, um único verbo abarca o sentido do ser e do estar. Só que em português nós distinguimos. Só queria sim. acrescentar essa observação. Obrigado. E eu acabo de ver na comparação de traduções ao português, mesmo que algumas versões duvidam se o primeiro N era ou estava, no segundo N, todas as que eu tenho aqui para consultar trazem estava. Sim? Entenderam assim. Obrigado. Sim, Saulo. Desculpe, eu não sei se eu vou atrapalhar, eu vou ajudar ou assim, ou dar uma de curioso só ou de intrometido. Mas você, eu sei que já estuda várias. Desculpa, posso chamar de você, não posso? Claro. Você estuda alguns idiomas, vários idiomas, não? Sim. Estuda russo também? Não. Não? Eu já arranhei um pouquinho de russo uma vez com um amigo. Sim, Então, assim, é interessante que até o alfabeto, as letras, né, melhor dizendo, o alfabeto é parecido com o alfabeto grego, tem várias semelhanças, tem, né? tem. E porque é tudo daquela região aí para cima, né, o nórdico e outras partes aí do globo. Sim. Mas é interessante assim que tem algumas coisas que até são parecidas e algumas coisas interessantes, curiosidades. Eu não me lembro muita coisa, porque quando eu fiz esse arranhamento aí, eu tinha aí 12 anos, por aí 13 anos, mas eu me lembro que em russo, por exemplo, a casa está lá. É simplesmente assim, dom tut. Dom, casa, tut, lá. Não tem artigo e não tem verbo de ligação. São particularidades da língua, Sim, né, que a gente vai enfrentar em cada uma língua, né? sim, sim. Você estava falando aí, por exemplo, do artigo, né, antes de locais, né? Ninguém vem para a Brasília.
Eu acho que é questão de costume também, né? E às vezes pela sonoridade também, a palavra aos nossos ouvidos não aceita o artigo, né? Mas ninguém diz eu vou para a Bahia somente. Fala, vou para a Bahia, né? Para a Bahia. Já dizemos, vamos para a Bahia hoje, né? Agora se coloca um artigo quando esse local está especificado, por exemplo, é, a Brasília de JK, né? Aí Ok, você já tem um artigo, sim. né? Porque então, só assim, desculpa aí, é só para Uhum. participar um pouco. É, Eu acho interessante isso. Eu sou professor de português também. Eu acho interessante. que bom. Muito Obrigado. obrigado. Valeu. Obrigado. Queridos, eu tenho uma pergunta, Horácio. Isso aqui deve terminar 21h30 ou 22 horas? Como é que é? O seu microfone está desligado, Horácio. Eu acho que está sendo muito bom, muito participativo, e a oportunidade, Bergman, de ter uma conversa desse nível com alguém com a tua bagagem, ela não acontece com tanta frequência. Então, eu creio que é de bom tom que prossigamos pelo menos mais até às 10 horas para explorarmos ao máximo. Ok, se os irmãos aguentam, eu vou só rapidinho abordar uns outros detalhes dessa lição. Aliás, vai até onde achar que é adequado, e se faltar algum detalhe, na próxima aula a gente completa. Não Tudo temos que bem, correr com nada, não. Vai no passo tranquilo, e se faltar, na próxima aula eu me viro para tentar completar. sem problema. Ehm, Então, por que chegamos a esse exemplo de João 1:1? Foi por causa daquela pergunta sobre o uso do artigo ou a ausência de artigo, sim? Ehm, então, o uso do artigo especifica, identifica. A sua ausência fala mais da essência, sim, como aqui nesse caso do ho theos em ho logos. O logos, aquele logos do qual estamos falando, Jesus Cristo, ele era de natureza divina. Em outros lugares, João vai dizer, eu e o Pai, Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. Jesus é Deus, não há dúvida sobre isso. Eh, a Trindade é aquele mistério precioso que nunca vamos entender totalmente, nem explicar totalmente, mas aqui a ideia é então que esse Logos era Deus. É Deus. Ponto. Sim. Isso em relação à presença do artigo e ausência do artigo e como uma ausência do artigo pode ser entendida. Às vezes, se referindo apenas à essência, outras vezes, dependendo do contexto, dependendo da frase, poderia ser traduzido como ou inserindo um artigo indefinido em português. Só que nesse caso de dizer que Jesus era um Deus não faz sentido, não. Não harmoniza com o testemunho do Evangelho de João. Ponto. E tem que estar em harmonia. Sim. Irmãos, convido-os a entrar na página 63. 63. A gente tinha visto substantivos masculinos. Logos é um substantivo masculino. Eu vou ver como sair dessa apresentação. Eu, de alguma maneira, a minha imagem ficou diferente aqui agora. Horácio, você consegue me mandar embora da apresentação? Ahá, ok. Então aqui. Já me mandou embora? Ótimo, que bom. Obrigado. É, e- tá, então. Só para é, explicar, não mandei você embora, você continua. Só mandei embora seu compartilhamento de tela. Por favor, continue. valeu. É, então, indo agora para a página 63. Agora, não temos um substantivo masculino como logos,
temos um substantivo feminino, que também termina em os, ômicron sigma, como logos. E é porque pertence à mesma declinação. Estamos falando, a lição 5 fala da segunda declinação. Temos em grego 3 declinações. São três padrões de declinar substantivos. A gente começa pela segunda declinação porque é mais simples. Depois, a segunda, a gente vai estudar a primeira declinação, que por ordem numérica deveria vir primeiro, mas ela já tem mais casos, subcasos. Então, normalmente se começa com aquela que é mais simples, e isso facilita a entrada, então, na primeira declinação, que vai ser logo, logo na lição que segue. Então, na segunda declinação, temos substantivos masculinos, temos alguns substantivos femininos e temos substantivos neutros. E na página 63, temos o substantivo rhodos, caminho, que é um substantivo feminino. As suas terminações, vocês vão observar que são as mesmas de logos. No nominativo, ômicron sigma, no genitivo singular, ômicron y, no dativo, ômega com iota subscrita, no acusativo singular, ômicron com nu, e no vocativo, o epsilon. As terminações são iguais, mas rhodos é um substantivo feminino. Então, por isso, é necessário que usemos o artigo feminino para o substantivo de gênero feminino. Então, esse é um caso em que as formas do artigo feminino e as formas do substantivo que está indicando diferem. E aqui, então, vemos outro detalhe também, irmãos, que vocês veem rhodos, e a tradução é o caminho. Em grego, rhodos é feminino. Em português é caminho masculino. E isso aparece também escrito na nota de rodapé da página anterior. Página anterior, no rodapé, diz: o gênero gramatical de um substantivo em grego pode ser diferente do seu gênero gramatical em português, ou do gênero gramatical da sua tradução ao português. Por exemplo, ho logos, que é masculino no grego, é a palavra que seria feminino, ou alguns traduzem o verbo, e nesse caso é masculino também. Outro exemplo, to ergon, que é neutro em grego, mas na sua tradução pode ser traduzido por trabalho, então é masculino, o trabalho, ou pode ser traduzido como obra. Então, a obra, e então é feminino na tradução. E isso acontece também em línguas próximas, como português e espanhol. Por exemplo, em português dizemos a árvore, feminino, enquanto em espanhol é el árbol, masculino. Ou cor, em espanhol é el color, em português é a cor. Coisas assim acontecem, sim? Não se assustem com isso. Na tradução, pensem por qual substantivo vou traduzir e aí escolhem o artigo que corresponde em português. Como aqui, rhodos é um substantivo feminino no grego, por isso no grego usa um artigo feminino, mas na sua tradução ao português, caminho, ali usamos então o artigo masculino. Se a gente fosse traduzir rhodos como estrada, aí em português estrada é um substantivo feminino e então usaríamos a estrada. Então o artigo a gente sempre adequa àquela tradução que a gente escolhe. Ok, e temos também na mesma página 63 uma tabela com a declinação de um substantivo neutro, ergon. To ergon. Ergon é obra ou trabalho. E então a sua tradução seria to ergon. To é o artigo neutro singular no nominativo. To ergon. Observem que o artigo neutro, no caso genitivo e no caso dativo, são iguais.
ao artigo masculino. Isso se refere ao singular e vale também para o plural. Mas os substantivos neutros têm a mesma forma no nominativo e no acusativo, tanto no singular quanto no plural. E a forma no vocativo também concorda. Então, temos aqui, a título de ilustração, a título de exemplo, a título de modelo, a flexão de substantivos da segunda declinação, nos diversos casos. Tem um exemplo ainda, aplicando o texto à vida, no final da lição, em que o texto analisado é de João 14:6, quando o Senhor Jesus diz: Ego em mim, página 66. Ego em mim, he hodos, kai he aletheia, kai he zoe. E aqui o Senhor Jesus usa sempre o artigo definido, especificando. Eu sou o caminho. Hoje em dia se diz, todos os caminhos conduzem a Deus, o Deus dos muçulmanos, os deuses dos judeus, todos os deuses são a mesma coisa. Vamos criar um instituto ecumênico, como a igreja ecumênica, todos adorando o mesmo Deus. Não, não é assim. Jesus diz, eu sou o caminho. E com isso está dizendo, eu sou o único caminho. Ele diz também, eu sou a verdade. No mundo pós-moderno, cada um tem a sua verdade. Você pensa assim? Tudo bem, eu penso diferente. Todos nós temos a nossa verdade. Não é assim. Jesus é absoluto nesse sentido. Eu sou a verdade e eu também sou a vida. Isso eu tentei destacar um pouco nessa reflexão sobre aplicando o texto à vida, já que estamos nessa lição falando de artigo, umas observações sobre o artigo. E no último parágrafo, algo que vocês também vão poder ler. Queridos, eu abusei um pouquinho do tempo de vocês, espero que ninguém seja prejudicado por isso, mas se não, eu diria da minha parte, podemos encerrar aqui, a menos que alguém gostaria de fazer uma pergunta, fique à vontade. Estou Eu disposto. gostaria, professor. Fala, Edilson. Eu estou só perturbando, né? Esse que é isso? Por que que no texto de João 1:49, no próprio livro, na página 66, e no de Mateus 15:22, filho seria uma palavra, e em 15:22, filho seria outra palavra. A palavra de filho em João 1:49 seria. Estou procurando o texto aqui. Fofuios. Isso. E no Mateus 15, Oi, ó. 22 é fuie. Uie, isso. Então, agora eu passo a bola para vocês. A resposta está na nossa lição de hoje. Quem pode Não, Ruie deve responder? ser o vocativo, né? Exatamente. É a Pense no mesma seguinte: palavra, um no o nominativo e substantivo outro no é. vocativo. Exato. O substantivo é huios. YJ, Omicron sigma. E essa Sim, Omicron sigma é a terminação de logos também. sim, E olhando agora na tabela de logos, olha na última linha no vocativo, log sim. epsilon. E também João 1:49, o filho também antecede o artigo, né? Está com o Ó, artigo nominativo. isso, ó, Sim. né? E E já no também, texto de Mateus não é artigo indefinido, né? no texto de Mateus é vocativo, Sim. não tem artigo. Sim. Então, tem misericórdia de mim, Kyrie, já Kyrie termina em epsilon. O substantivo é Kyrios, mas aqui termina Kyrie. Isso já indica
que é um vocativo. E ruie também. Sim. Acho interessante essa pergunta do Edilson, porque essa é a dificuldade de muitos quando começam a estudar grego. Eles têm a impressão que estão diante de palavras diferentes, porque a ortografia é diferente, mas é a mesma palavra, apenas está flexionada em casos diferentes. E por vezes a flexão fica bem diferente. Eu estava vendo hoje a palavra aner, mas que Sim, vai, quando flexiona vira andros ou andra, sim. mas é a mesma palavra flexionada, né? Mas eu vi que o Saulo levantou a mão e Ô, Horácio, mas deixa eu só seguir nesse texto aí de João 1,49, que eu tinha notado três dúvidas. foi não, segue aí. Hein, professor, aí, ó. O sói, o senhor traduziu aqui como a você, Sim, mas, mas eu tenho nesse livro que o senhor indicou, do texto majoritário, ele fala ti. sim. Então, Ah, e a outra palavra também no mesmo texto seria o aute, né? Que o senhor colocou a ele e seria para, é a mesma coisa? E- eh, Aute. E é a segunda pessoa do singular. Só que em português coloquial nós trocamos o tu, ti por você. Aí a Sim. questão é o uso Só nosso do seria isso, português. ó. sim, Só eu seria isso, estava ó. eu estava procurando esse Aute, não achei esse Aute. Mas essa foi uma Aute não, desculpa, não é aute, é auto. É autó. tá. Eh, então, na introdução, eu digo que em algum lugar eu coloco isso, por um lado, e em algumas tabelas aparece essa forma, essa maneira formal de falar. Tu, a ti, eh, Sim. mas na forma coloquial, no Brasil, usamos muito mais o você. Então, eu tentei, nos exemplos e nos exercícios, usar mais esse você, para trazê-lo um pouco mais próximo do nosso estilo de falar. Eu entendo que quando Deus se comunicou com o ser humano, ele o fez ele usou uma forma que o ser humano, no seu contexto, entendesse. O grego que Deus usou não é um grego clássico ou um grego acadêmico. Deus usou um grego koiné, que significa o grego comum, aquilo que o povo falava nas ruas. Deus se comunicou com o povo da forma mais natural ou mais fácil de entender para o povo. E isso é o grego koiné, o grego comum. Quando O senhor, Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, ele diz que ele olhou a boca do povo, qual é a maneira em que o povo se expressa, e então ele traduziu as Sagradas Escrituras para a língua que o povo usava comumente. E a gente vê isso também naquelas traduções que eram muito clássicas no Brasil, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, traduções que usam um português que era comum, nem é o português antigo de João Ferreira de Almeida. Esse seria difícil de entender, né? Mas séculos depois usaram o português que era usado naquela época. Agora, a Almeida Revista e Atualizada já fez uma revisão para trazer o conteúdo para uma linguagem mais contemporânea. E surgiu assim a nova Almeida Atualizada. E eu tentei, eu acho que Deus quer se comunicar de uma maneira inteligível para o ser humano comum, não só para aquele que frequenta igrejas já, mas alcançar aquele na rua
que não está familiarizado com linguagem eclesiástica. Então, a minha tendência o meu desejo trazer isso para o português contemporâneo. Talvez em algum lugar, já vi em um exercício, chegando a esse lugar, podemos falar disso, em que o texto se referindo a Jesus usa você. Aí eu sinto ter escrito isso dessa maneira, eu ali usaria um tu. É, uma questão de reverência. Sim. Eu vi A que a Também pedi a última, palavra. uma última pergunta, viu, Horácio? Desse texto, se me permite, a última. Na palavra, que eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, opeste, é isso? Que o senhor colocou aqui no livro verão, mas eu tenho uma tradução que fala vereis. Sim, vós vereis, vocês verão. é Se eu a mesma estiro coisa, vós, Gilson. O É a vós mesma seria a coisa? tradução mais formal e mais exata. Mas coloquialmente a gente não usa mais o vós. Nós usamos o Certo. vocês verão. É a mesma situação. Eu vi que a Carla levantou a mão e desistiu, mas como é a primeira vez que ela levantou a mão, eu queria dar a chance a ela. sim, por favor, Carla, se ainda está por Oi, aí. boa Oi. noite. Primeiro, eu queria agradecer, professor Bergman, que privilégio nós temos, assim, de ter essa aula. E falando, assim, do privilégio que é a gramática, aquela página das preposições, assim, realmente me conquistou, né? E de ver, assim, nessa lição, os próprios exemplos ali, naquela ordem toda, meu Deus, é um privilégio mesmo. Não, mas eu levantei a mão só justamente ali para tentar trazer essa clareza, mas aí eu já